Mefibosete, um homem aleijado desde a infância, esquecido e desprezado. Mas, que ganha um destaque após uma reviravolta surpreendente em sua vida, foi recebido com honras em Israel, a ponto de se assentar à mesa do rei. Para muitos, ele simboliza a jornada da pobreza à prosperidade, da humilhação à exaltação, do esquecimento à nobreza. Porém, essa narrativa não se encerra aqui. Sim, existe uma parte menos falada, pregada ou cantada dessa história. E talvez seja porque, nessa parte da história, que é pouco lembrada de Mefibosete, ele foi traído, injustiçado e novamente perdeu todos os seus bens. Sem dúvida, a história de Mefibosete é exemplar, mas não é o tipo de exemplo que as pessoas pensam. Quer saber mais sobre tudo isto? Então, assista este vídeo até o final, porque a partir de agora você vai entender quem foi Mefibosete e o que de fato aconteceu com ele, de acordo com a Bíblia. Mefibosete foi o filho de Jonatas e neto de Saul. Mefibosete era filho daquele que foi o melhor amigo de Davi. E tem outra informação importante sobre sua família: ele era sobrinho de um homem que também se chamava Mefibosete. Portanto, é muito importante não nos confundir. O Mefibosete, filho de Saul com Rispa, e ao lado de seu irmão Harmone, esteve entre os descendentes de Saul, entregues por Davi para serem mortos pelos gibeonitas. Naquela história tocante, Rispa acampou ao lado de seus filhos mortos durante meses para preservá-los da desonra de terem seus corpos devorados por animais, inclusive o corpo de Mefibosete, que é tema deste vídeo. Mefibosete, filho de Jonatas, foi poupado da morte na mesma ocasião, justamente por causa da lealdade de Davi para com Jonatas. Portanto, como esses dois homens aparecem com o mesmo nome, na mesma família e no mesmo contexto bíblico, é importante diferenciá-los bem. O nome Mefibosete tem seu significado exato bastante discutido, pois não se sabe ao certo qual seria a grafia original desse nome. Em algumas versões da Bíblia, por exemplo, aparece como Meribal, Merib-Baal ou Menf-Baal. E dependendo da grafia utilizada, pode significar desde o herói de Baal ou o Baal é advogado, até o oponente de Baal ou então o aquele que despedaça Baal. Nós sabemos que o termo genérico Baal significa o Senhor. Mas, por causa da associação desse termo com o nome de uma divindade cananita, com o tempo os escribas judeus substituíram a terminação Baal pela terminação Rosheti, que significa o vergonha. Então, o significado do nome Mefibosete, geralmente aceito como aquele que dispersa ou o da boca da vergonha. De qualquer forma, não é um belo significado. A história de Mefibosete foi marcada por tragédias e frustrações. Mefibosete nasceu num berço de ouro, como príncipe de Israel. Porém, quando tinha apenas 5 anos de idade, sua vida mudou completamente. Seu avô, o rei Saul, seu pai Jonatas e seus tios mais velhos morreram numa batalha contra os filisteus. Quando a ama de Mefibosete recebeu a trágica notícia de que o avô e o pai do menino estavam mortos, e que a realeza israelita havia sido praticamente destruída, ela tentou fugir apressadamente com ele. O desespero da ama de Mefibosete é compreensível, porque, conforme o costume da época, quando uma dinastia era derrotada, a nova dinastia exterminava toda a linhagem real anterior, para que não houvesse nenhuma disputa futura pelo trono. Porém, quando a ama de Mefibosete fugiu com ele, o menino acabou caindo de seus braços e ficou aleijado nos 2 pés. Em seguida, Mefibosete foi levado para Lodebar, um lugar na fronteira de Gileade. A cidade de Lodebar ficava a leste do rio Jordão e provavelmente também era conhecida como Debir. O nome Lodebar ou, dependendo de sua pronúncia, Lodebar, indicava um lugar sem pastagens. Mas, diferentemente do que algumas pessoas pensam, Lodebar parece não ter sido um local completamente sem importância. Inclusive, em sua história, Lodebar foi alvo de disputas entre sírios, israelitas e assírios. Aquela ideia popular de que Lodebar era um lugar totalmente insignificante, um absoluto nada, um lugar de esquecimento, geralmente vem de uma interpretação da profecia de Amós, registrada no capítulo 6 do seu livro. Nessa profecia,
propositalmente, esse nome é corrompido ao estilo semítico, torcendo as vogais para o hebraico em insignificância. Ou seja, o profeta fez um tipo de trocadilho com o nome Lodebar para dizer que Israel havia se regozijado pela conquista de nada, pela conquista de coisa alguma. Mas, não no sentido de que Lodebar era um lugar onde não havia nada, mas no sentido de que a conquista israelita não valia nada. E por quê? Porque seria uma conquista de curta duração e cairia no esquecimento, uma vez que Deus levantaria uma nação estrangeira que haveria de oprimir a casa de Israel. E de fato, logo depois, Lodebar acabou sendo conquistada pela Síria. Em Lodebar, um homem chamado Maquir, filho de Amiel, se encarregou de cuidar de Mefibosete. E mais tarde, Mefibosete também teve um filho chamado Mica. A história de Mefibosete realmente ganha destaque quando Davi, já estabelecido como rei de Israel, se lembrou de sua amizade com Jonatas e da aliança feita com ele cerca de 20 anos antes. Davi perguntou se ainda havia restado alguém da casa de Saul, por quem ele pudesse mostrar lealdade e honrar essa amizade. E aí, nesse ponto, Davi adotou um comportamento contrário ao praticado nos reinos da época. Ele buscou um descendente da antiga dinastia, não com o propósito de eliminá-lo, mas com o objetivo de honrá-lo e agir com misericórdia para com esse descendente. Naquela ocasião, Ziba, que era um antigo servo da casa de Saul, informou o rei Davi sobre a existência de Mefibosete, um jovem aleijado que estava vivendo há pelo menos 15 anos como fugitivo em Lodebar. E muitos intérpretes enxergam na resposta de Ziba ao rei Davi um tipo de preconceito, pois parece enfatizar a condição deficiente de Mefibosete. Talvez, querendo indicar a Davi que aquele jovem era alguém que não valia a pena, uma pessoa inútil para os padrões da época. Mas, Davi não se importou com isso e imediatamente mandou que trouxessem Mefibosete. Essa atitude de Davi para com Mefibosete pode ser vista como uma figura da graça de Deus que alcança os pecadores. Deus age com misericórdia e bondade para com aqueles que são desqualificados, para com aqueles que nada merecem. Deus resgata pessoas que mereciam o juízo e a morte, e lhes dá uma nova vida em sua presença. Depois, Davi acolheu Mefibosete com honra, entregou a ele as propriedades de Saul e permitiu que ele se sentasse diariamente à mesa do rei. Além disso, Davi também ordenou que Ziba fosse seu servo. Porém, Ziba não era uma pessoa confiável, longe disso. No tempo da revolta de Absalão, quando esse filho de Davi tentou usurpar o trono do pai e forçou Davi a fugir de Jerusalém, Ziba se mostrou um grande traidor e oportunista. A Bíblia relata que Ziba foi ao encontro de Davi levando provisões e mantimentos que certamente seriam muito úteis naquele período difícil. No entanto, Ziba também se aproveitou para acusar falsamente Mefibosete. Ele disse ao rei Davi que o neto de Saul havia ficado na capital porque cobiçava o reino e acreditava que retomaria o trono de sua família. Tudo indica que Davi acreditou na mentira contada por Ziba, pois resolveu dar a ele tudo que pertencia a Mefibosete. O que Ziba fez foi muito grave, porque naquele tempo muitas vezes o fim de uma pessoa acusada de traição era a morte. E mais tarde, quando Davi retornou a Jerusalém depois da morte de Absalão, Mefibosete tratou de ir ao encontro do rei para se defender e provar sua inocência. E quando Mefibosete chegou à presença de Davi, o rei lhe perguntou por que ele não havia ido ao seu encontro. Então, Mefibosete teve a oportunidade de relatar a traição de Ziba. Ele contou que Ziba selou um jumento para que ele pudesse viajar ao encontro de Davi, uma vez que ele era aleijado. Porém, Ziba o deixou para trás e arquitetou um plano para acusá-lo de traição. Inclusive, durante o período em que Davi precisou fugir de Absalão, a Bíblia registra que Mefibosete se lamentou por ele profundamente. Conforme o costume da época, isso significa que ele ficou sem lavar os pés, não lavou suas roupas e nem aparou sua barba. E essa foi uma atitude de clara fidelidade ao rei Davi, mostrando que em nenhum momento ele compactuava com o plano de Absalão e que jamais cobiçou o reino. E após escutar a versão da história dada por Mefibosete, parece que Davi acreditou nele. Porém, ainda assim,
propôs que os bens herdados por Mefibosete fossem divididos entre ele e Ziba. Ou seja, Davi não lhe restituiu totalmente. A Bíblia não fornece maiores informações sobre o porquê de Davi ter tomado essa decisão. Alguns estudiosos sugerem que talvez o rei não estivesse disposto a convocar Ziba para prestar contas de sua traição. O motivo para isso pode ter sido o estado emocional fragilizado em que Davi se encontrava naquele momento. Outros intérpretes acreditam que Davi possa ter ficado inseguro quanto à veracidade da explicação contada pelo filho de Jonatas. Mas, seja como for, o rei resolveu adotar uma posição neutra como resolução daquele conflito. No entanto, surpreendentemente, Mefibosete resolveu abrir mão de toda aquela herança. Ele deixou que o traidor ficasse com todas as suas propriedades e mostrou que sua verdadeira preocupação estava concentrada apenas no bem-estar de Davi. Nesse ponto, a declaração de Mefibosete a Davi mostra o tipo de caráter que ele tinha. A Bíblia relata que Mefibosete disse ao rei: "Deixa que ele fique com tudo." Agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Apesar de a história de Mefibosete ser muito conhecida através de sermões e pregações, poucas vezes essa história é contada corretamente. Infelizmente, as pessoas se lembram da história de Mefibosete apenas nas pregações sobre prosperidade. Sim, claro, é fácil pregar sobre o homem aleijado e desprezado que foi tirado do esquecimento para receber uma herança real. É fácil falar sobre o homem que, de repente, recebeu uma posição privilegiada na corte de Israel e pôde se assentar à mesa do rei. Parece ser pregar sobre o mesmo homem aleijado que, tendo sido traído por seu servo, ainda que sendo inocente, foi obrigado a dividir sua herança com esse servo traidor. Para muita gente, é difícil pregar sobre o exemplo de alguém que permaneceu fiel mesmo quando foi injustiçado, prejudicado, mesmo quando tudo deu errado em sua vida. E não apenas isso, mais difícil ainda é pregar sobre sua atitude abnegada. Ele abriu mão de todos os seus bens materiais e não se importou que seu inimigo pessoal ficasse com tudo o que era seu. Realmente, a história de Mefibosete traz importantes lições. No entanto, definitivamente, o foco dessa história não é sobre prosperidade, mas sobre o caráter de um homem justo que, apesar das tragédias e dificuldades, permaneceu fiel aos seus princípios. Para ele, o que realmente importava não eram as riquezas pessoais, mas o fato de que o rei escolhido por Deus havia voltado à sua casa. Mefibosete não colocou seus olhos nas coisas terrenas, mas colocou seus olhos no propósito soberano de Deus para o seu povo. Para Mefibosete, não fazia sentido se assentar à mesa real se o ungido do Senhor não estivesse sentado em seu trono. Para ele, o mais importante era sua comunhão com o rei, mais do que toda a sua herança. A história de Mefibosete traz à luz essa mensagem profunda de lealdade, fidelidade e sacrifício, mesmo em meio às adversidades. É um exemplo de como o caráter de uma pessoa pode brilhar mesmo nas situações mais difíceis. Também nos faz refletir sobre nossas próprias atitudes diante das provações e injustiças, e nos inspira a manter nossa integridade e lealdade, independentemente das circunstâncias. E assim, chegamos ao término deste vídeo. Esperamos que as informações tenham sido valiosas para você. Gostaríamos de fazer uma pergunta de suma importância: qual é a parte mais surpreendente da história de Mefibosete? Ficaríamos gratos por você compartilhar suas opiniões nos comentários. Até o próximo vídeo.